Bom dia, irmãos e irmãs. Que todos estejam na graça de Deus. Deus abençoe a vida de cada um de vocês, amém? Levando provisões nas suas mesas. Hoje nós vamos dar continuidade à nossa leitura bíblica, que fica no livro de Lamentações. Hoje nós iremos entrar no capítulo 3, que fala sobre o lamento sobre a queda de Jerusalém, amém? No versículo 1 fala: Eu sou o homem que viu a aflição pela vara da tua ira. Ele me guiou e me fez andar em trevas, não na luz. Seguradamente ele voltou para mim, ele vira sua mão contra mim todo dia. A minha carne e a minha pele, ele fez envelhecer, quebrou os meus ossos. Ele edificou contra mim e cercou-me fel e trabalho. Ele colocou-me em lugares tenebrosos como os que estão mortos há muito. Ele me cercou com um muro e não posso sair, agravou minhas cadeias. Irmãos, aqui está falando que agravou minhas cadeias, diz respeito à cadeia ou ao peso, pecado, que somos admoestados a colocar de lado o que nós só podemos fazer colocando a nossa confiança em Cristo e no que Ele fez na cruz. Se não confiarmos em Cristo e na cruz, Ele não pode ser posto de lado e ficará cada vez mais pesado até que fiquemos presos, irmãos, ao pecado. No versículo 8, mesmo quando clamo e grito, ele barra minha oração. Ele fechou os meus caminhos com pedras lavradas, fez tortuosos os meus caminhos. Do mesmo modo, irmãos, fez para mim como um urso de emboscada e como um leão em esconderijos. E desviou os meus caminhos e fez em pedaço. Deixou-me assolado. Ele armou o seu cerco e me pôs como um alvo na sua seta. Ele cravou as setas nas suas aljavas nos meus rins. Os meus rins falam da própria essência do ser de uma pessoa. O Senhor atira a seta para o lugar de onde se origina o pecado, que é o coração. Isso quer dizer, irmãos, aqui está se referindo ao pecado do ser humano. Deus lança a seta para atingir o local onde está alojado o pecado. E aonde é que é o local? É o coração do ser humano. Fui objeto de escárnio para todo o meu povo e a sua canção o dia todo. Ele me encheu de amargura e me embriagou com absinto. Ele também quebrou os meus dentes com pedregulhos e cobriu-me de cinza. Afastaste para longe da paz a minha alma, esqueci-me da prosperidade. Então eu disse, a minha força e a minha esperança já pereceram, Senhor. Lembrando-me da minha aflição e do meu pranto do abismo do fel. A minha alma certamente ainda se lembra e fica abatida dentro de mim. A esperança pela misericórdia de Deus. Disse-me, recordarei a minha mente. Disso recordarei a minha mente. Portanto, tenho esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não desapontam. Novas são a cada manhã, grande é a tua fidelidade. O Senhor é a minha porção, diz a minha alma, portanto eu esperarei nele. Bom é o Senhor para que os esperam, pelos que esperam, para a alma que o buscam. É bom que um homem tenha esperança, em silêncio espere pela salvação do Senhor. Bom é para um homem suportar o jugo de sua mocidade. Ele se assenta solitário e se mantém em silêncio, porque Deus o pôs sobre ele. Ele põe sua boca no pó, pois nesse caso pode haver esperança. Ele dá a sua face ao que golpeia. Ele é farto de repreensão, porque o Senhor não rejeitará para sempre. Pois ainda que ele entristeça, alguém terá compaixão segundo a grandeza de suas misericórdias, porque ele não aflige nem entristece de sua bondade aos filhos dos homens, esmagar debaixo dos seus pés todos os prisioneiros da terra. Pervertei
subverter o direito de um homem perante a face do Altíssimo. Subverter um homem em seu pleito, o Senhor não aprova. Quem é aquele que diz, assim acontece quando o Senhor não ordena? Porventura não sai da boca do Altíssimo tanto o mal quanto o bem? A confissão de arrependimento de Jeremias por Sião. Porque se queixa um homem vivente pela punição pelos seus pecados? Esquadriemos, experimentemos os nossos caminhos e voltemos novamente para o Senhor. Levantemos nosso coração com as nossas mãos para Deus nos céus, dizendo: nós transgredimos e fomos rebeldes, por isso tu não perdoastes. Cobristes da ira e nos perseguistes, matastes e não tivestes piedade. Cobristes de nuvens para que os nossos corações não passem. Tu nos tornastes como escória e refúgio no meio do povo. Todos os nossos inimigos abriram as suas bocas contra nós. Medo e armadilhas vieram sobre nós, desolação e destruição. Torrentes de águas derramaram os meus olhos por causa da destruição da filha do meu povo. Os meus olhos gotejam lágrimas e não cessam, sem qualquer interrupção, até que o Senhor atenda e veja lá no céu. Os meus olhos impressionam o meu coração por causa de todas as filhas das minhas cidades. Oração por vingança sobre os inimigos. Versículo 52. Sem causa, como se eu fosse uma ave, os meus inimigos me caçam. Arrancaram a minha vida do meu bolso e lançaram pedras sobre mim. Águas correram sobre a minha cabeça, então eu disse: eu estou cortado. Invoquei o teu nome, ó Senhor, dos mais profundos do calabouço. Tu ouvistes a minha voz. Não esconda o teu ouvido ao meu suspiro, ao meu clamor. Tu te aproximaste no dia em que eu clamei por ti e disseste: não temas. O Senhor, ó Senhor, tu pleiteastes as causas da minha alma, tu remistes a minha vida. Ó Senhor, tu vistes a minha injustiça, julga a minha causa. Viste toda a sua vingança, todos os seus pensamentos contra mim. Ouvistes as suas afrontas, Senhor, e todos os seus pensamentos contra mim. Os lábios daqueles que se levantam contra mim e os seus planos não são contra mim todo dia. Observar-se, assentar-se e ao levantar-se eu sou a sua música. Dá a eles a paga, ó Senhor, de acordo com a obra das suas mãos. Tu darás a eles ânsia no coração, a tua maldição sobre eles. Na tua ira os perseguirás e eles serão desfeitos debaixo dos céus do Senhor. Capítulo 4, irmãos. A antiga glória de Jerusalém e sua condição posterior. Como o ouro se tornou escuro, como o ouro puro e bom se mudou. Como as pedras do santuário estão espalhadas pelas esquinas de cada rua. Os preciosos filhos comparáveis ao ouro bom, como são agora reputados por vasos de barro o trabalho das mãos do oleiro. Até os chacais tiram o peito e dão de mamar para os seus filhos. A filha do meu povo se tornou cruel como as avestruzes do deserto. A língua do filho que mama fica pegada ao céu da boca. Por causa da sede, as crianças perguntam por pão e ninguém lhe dá. Os que alimentavam de iguarias delicadas estão desolados nas ruas, e os que foram criados em carmesim se apegam aos monturos. Maior é o castigo da iniquidade da filha do meu povo do que o castigo do pecado. Em Sodoma, e qual foi o castigo no momento sem que nenhuma mão tocasse nela? Os seus narizeus eram puros, mais puros que a neve, eram mais brancos que o leite. Eles, mais corados que o corpo.
e os rubis, e mais polidos do que a safira, mas o semblante a sua pele se apegou aos seus ossos, secou-se, está como uma vara. Os morfos, a espada, são mais ditosos do que os que mortos da fome, porque estes definham lentamente por causa dos frutos do campo. As mãos das mulheres compassivas cozeram os seus próprios filhos, eles foram os seus alimentos na destruição da filha do meu povo. O Senhor cumpriu o seu furor, ele derramou o ardor da sua ira e acendeu o fogo em Sião, que consumiu os seus fundamentos. Os reis da terra e todos os habitantes do mundo não creram que o adversário e o inimigo entrassem pelas portas de Jerusalém. Razões para o juízo. Por causa do pecado dos seus profetas e das iniquidades dos seus sacerdotes que derramaram o sangue do justo no meio delas, vaguearam como homens cegos nas ruas, contaminaram-se com sangue, que tal modo que ninguém podia tocar em suas roupas. Os desviai-nos, imundos, gritavam ele, é imundo. Apartai-vos, não toqueis. Quando fugiram e andaram vagueando, disseram, os pagãos entre eles nunca mais morarão aqui. A ira do Senhor os dividiu, ele não mais os considerará. Não respeitaram as pessoas dos sacerdotes, nem favoreceram os anciãos. Os nossos olhos ainda desfalecem, esperando vão socorro, e nós olhávamos atentamente uma nação que não nos podia salvar. Eles espiavam os nossos passos, de maneira que nós não podíamos andar pelas nossas ruas. O nosso fim está chegando, os nossos dias estão cumpridos, o nosso fim chegou. Os que nos perseguem são mais rápidos que as águias do céu. Eles nos perseguiram nas montanhas, armaram ciladas para nós no deserto. O fôlego das nossas narinas, ungido do Senhor, foi preso nas suas covas. Eles diziam: os nossos olhos ainda desvalecem. Vão os socorros. Olham atentamente uma nação que não nos podia salvar. Eles espiam os nossos passos de maneira que nós não podíamos andar pelas nossas ruas. Estou repetindo o versículo, irmãos. O nosso fim está chegando. O nosso dia estão cumpridos. O nosso fim chegou. O que nos persegue são mais rápidos que as águias do céu. Eles nos perseguiram nas montanhas, armaram ciladas para nós no deserto. O fôlego das nossas narinas, o ungido do Senhor, foi preso nas suas covas. Eles dizíamos, debaixo da sua sombra, tivéramos entre os gentios. Regozija-se-te, alegra-te, ó filha de Edom, que habitas na terra de Uz, o cálice chegará também para ti. Tu ficarás bêbada e te descobrirás. Restauração final de Judá. O castigo da tua iniquidade está consumida, ó filha de Sião. Eles não mais te levará para o cativeiro.
Ele visitará a tua iniquidade, ó filha de Edom, e descobrirá os teus pecados. Capítulo 5, irmãos, e último do livro de Lamentações. Oração, confissão de culpa e arrependimento. Lembra-te, ó Senhor, do que nós tem acontecido. Considera e olha para o nosso próprio. A nossa herança passou a estranhos. Bebemos a água por dinheiro, a nossa madeira é vendida para nós. Os nossos perseguidores estão sobre nossos pescoços. Trabalhamos e não temos descanso. Nós estendemos as mãos aos egípcios e aos assírios para nos fartarem de pão. Nossos pais pecaram e já não são, e nós levamos as suas iniquidades. Servos dominam sobre nós, ninguém há que nos livre de sua mão. Conseguimos o nosso pão com perigo de nossas vidas por causa da espada do deserto. A nossa pele se tornou preta como um forno por causa da terrível fome. Eles forçaram as mulheres em Sião, as virgens na cidade de Judá. Os príncipes foram enforcados pela mão. As faces dos Siãos não foram reverenciadas. Aos moços eles obrigaram a moer, e as crianças tropeçaram debaixo de cargas de lenhas. Os anciãos já não vão à porta. Os moços deixam a sua música. Cessou o gozo do nosso coração. Nossa dança transformou-se em lamentação. A coroa caiu da nossa cabeça. Ai de nós, porque Jeremias apela por misericórdia. Por isso nosso coração desmaiou. Para essas coisas os nossos olhos se escurecem. Pelo monte de Sião que está assolado andam as raposas. Tu, Senhor, permaneces para sempre. O seu trono subsiste de geração em geração. Por que te esquecerias para sempre de nós e nos abandonarias por tanto tempo? Converter-nos a ti, ó Senhor, e seremos convertidos. Renova os nossos dias como dantes. Mas tu nos rejeitaste totalmente. Tu estás muito enfurecido contra nós. Amém? Irmãos, aqui nesse versículo nós vemos na palavra, aqui fala muito sobre a ira do Senhor, né? Que Deus irou-se contra aquele povo, porque ele fez de tudo para que aquele povo se voltasse para ele. No versículo 21 do capítulo 3, fala sobre as misericórdias de Deus. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque suas misericórdias não nos desapontam. Novas são a cada manhã, grande é a tua fidelidade. Nesses versículos nós vemos que se fala sobre as misericórdias do Senhor, né? O que esse versículo quer dizer? Que se não fossem as misericórdias do Senhor, nós não acordaríamos pela manhã. Se não fossem as misericórdias do Senhor, nós não estaríamos aqui ouvindo essa leitura. Se não fossem as misericórdias do Senhor, nós não teríamos forças para lidar com o inimigo todos os dias, irmãos. Porque todos os dias nós temos um leão para abater. E nós só conseguimos abater esses leões com a ajuda divina do Senhor. Por isso, nós temos que estar atento a Ele a todo tempo, nós temos que estar buscando a Ele a todo tempo. No capítulo 5, versículos finais, que fala sobre Jeremias apelando pela misericórdia do Senhor, que fala: Tu, Senhor, permaneces para sempre, seu trono subsiste de geração em geração. Ele é eterno. Claro que nós não somos eternos, mas Deus nos dá a garantia de viver o tempo suficiente para conquistarmos nossos sonhos
muitas vezes para deixar um futuro para nossos filhos. Deus nos dá tempo suficiente para fazermos o bem na terra. Então, que nós possamos aprender que pela misericórdia do Senhor, nós temos a chance de mudar nossas atitudes, de sermos uma pessoa melhor, de amarmos o próximo, de ajudar quem necessita. E vamos agradecer todos os dias a Deus por tudo que Ele faz conosco, seja pouco ou seja muito. Vamos agradecer pelo alimento, vamos agradecer por nossas casas, nossos bens, nossa família, nossos entes queridos. Nós temos que agradecer até mesmo, meus irmãos, pelo que nós não temos. Porque agradecendo, Deus vai nos gratificar pela nossa gratidão a Ele. Amém? Que vocês possam ficar na paz do Senhor, que Deus abençoe a vida de vocês. E nós, na próxima leitura, nós iremos entrar no versículo, no livro, né, de Ezequiel, irmãos. Amém? Que vocês fiquem todos na paz do Senhor. Eu amo todos vocês. Amém?